A paz do Senhor, irmãos. Ouvinte que vai ouvir esse testemunho, esse relato, o sonho não é meu. O sonho é da irmã Bianca Camargo, uma serva de Deus que teve um sonho. Ela disse que ela estava em um culto numa casa e na frente dessa casa havia um grande campo. E nesse campo dava para descer avião, dava para descer helicóptero. E ali, e a irmã dona da casa estava lavando algumas louças. E o esposo dessa irmã veio dar um aviso que o irmão que vinha pregar nessa noite, vinha ministrar a palavra, estava para chegar de avião, né? Porque onde eles moravam estava acontecendo uma grande perseguição contra os cristãos. E não demorou muito. Começaram a ouvir um barulho de helicóptero descendo naquele campo. E todos saíram correndo para fora da casa para ver se o irmão ia descer daquele avião, daquele helicóptero, quer dizer. Imagine, o helicóptero estava pousando. Veio outro avião em forma de uma caixa quadrada, o qual se enganchou no helicóptero, impedindo que o helicóptero pousasse. Um irmão disse, começou a perseguição aqui também. Quando o irmão falou isso, os crentes começaram a correr para se defender. E ela disse que lembra que correu também e olhou para os lados com a tia dela caminhando um pouco. E ela lembrou da mãe dela que estava dentro daquela casa, ali bem próximo. Deixou a tia dela lá e correu para salvar a sua mãe, porque ela sabia que já iam começar a matar as pessoas cristãs. Então, conseguiu tirar a mãe dela dali e correram para uma avenida que tinha ali do outro lado, daquele campo. Descendo a avenida, avistaram uma casa com alguns crentes ali fazendo um culto. E aqueles irmãos pareciam não saber de nada do que estava acontecendo, porque não ouviram o barulho do helicóptero e não era tão longe assim que não desse para ouvir. Aí entraram naquela casa, ela, a mãe dela e a tia dela, ficou um pouco por lado de fora, a tia daquela casa. Então começaram a participar daquele culto. Depois veio uma irmã, saiu para fora olhar na janela, que dava para a rua, logo ela voltou dizendo, irmãos, eles estão matando os crentes. Então corremos para a janela da sala e tinha uns homens na calçada daquele lugar, de um lado da rua e do outro. De um lado da rua estava bastante irmãos, encostados no muro de uma casa, porque os homens estavam todos com fuzil para atirar nos irmãos que estavam encostados no muro, porque eles não queriam negar a Jesus. E ele olhava para baixo e sabia que tinha crente naquela casa. E os homens riam e falavam, hoje vai começar o tiroteio.
Quando eles falaram isso, começou a correria para se salvar, né? Todo mundo queria se salvar. É, todos queriam se salvar. Então começaram a correr, 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 correr. E tinha crente passando do outro lado dos atiradores e eles estavam desapercebidos. Parecia que eles não sabiam de nada a respeito do que estava acontecendo. Só percebeu quando eles viram que os homens começaram a atirar. Aí eles começaram a correr e os que estavam em casa e os que estavam na rua também. E eu pensei, eu não vou correr. Minha tia corria junto com eles e atiravam nos irmãos que estavam encostados no muro e foram embora. Mas eu sentia que não estava seguro ali naquele lugar. Aí eu ficava naquela casa e eu sabia que já fazia 2 dias que eu estava lá. A irmã, a dona da casa, estava na pia lavando louça. E o irmão, que eu penso que seja o esposo dela, ele falava assim, ficou muito pouca gente naquela casa, porque a maioria conseguiu correr. A maioria conseguiu correr na hora do alvoroço. Ficamos ali em poucas pessoas e ele falava, agora temos que fazer o culto bem baixinho, porque não podemos fazer barulho. Todos ficaram em silêncio, porque já sabiam disso. Todos estavam muito tensos, porque somos seres humanos, né? Mas em espírito ali com Deus. Então foram para o quintal daquela casa e ouviram um barulho. Ouviram um barulho ali, entendeu? Ouviram um barulho ali perto. E meu pai não se converteu ainda, mas eu via meu pai lá também. E isso quer dizer que Deus já determinou a salvação dele. E o barulho continuava, vendo assim, uma irmã foi lá fora, mas não dava para saber de onde vinha o barulho. Então, aquela irmã que estava lavando a louça foi para perto do muro e em cima deste muro tinha uma cerca de arame farpado. Chegamos perto do muro para ouvir de onde vinha o barulho, tipo quebrando parede. Quando a irmã se aproximou do muro, impressionante, o muro caiu e o arame farpado enrolou no corpo da irmã. Ali eu pensei, meu Deus, eu tenho que salvar a irmã, porque vão matar ela. E eles estavam voltando aqui para matar a gente. E eu subi num pedaço do muro, tentei salvar a irmã, mas não consegui. Já não tinha o que fazer mais. E vindo um daqueles atiradores, pisando nos entulhos do muro, já foi pegando o irmão e matando. Então deixei e tinha uma ala no quintal e eu vi meu pai encolhido no canto. E eu falava para o meu pai, pai, aceita Jesus de corpo, alma e espírito. E ele ficou em silêncio, ficou calado. Comecei a pedir perdão a Deus dos meus pecados, entregando meu espírito a Deus, e aí eu acordei, porque já tinha terminado o sonho que iam matar todo mundo. Então, isso aí é um aviso de Deus, né, meus irmãos? É um aviso de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque
a perseguição está chegando e o nosso Brasil, louvado seja o nome de Jesus, está aí só pela fé, né? A gente sabe que Deus vai trabalhar, vai dar vitória, mas mesmo assim, nós estamos passando por lutas e dificuldades. Mas eu creio na vitória de Deus. Então está aí o aviso. Está aí o aviso, a irmã é uma bênção. E ela sonhando com os irmãos, tinha gente que estava tão desapercebido que os atiradores estavam com um fuzil na frente deles para matar eles e eles não estavam nem aí, porque estava desapercebido. É o crente que não tem a visão de águia, né? Ele fica desapercebido, igual as virgens loucas, e o perigo iminente está na frente dele, e só Deus para dar livramento, né, irmãos? A gente sabe que a perseguição está acontecendo mesmo na face da terra. Já não querem mais, já estão querendo fechar as igrejas, como os irmãos estão vendo aí, já existe país que não deixa a Bíblia entrar, não deixa os irmãos entrar, crente indo parar preso por causa do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que está acontecendo, meus irmãos. Deus está avisando, né? Deus está avisando para que nós acorde do sono da indolência, da preguiça, do desânimo e comece a fazer algo para Deus, porque Jesus Cristo está voltando, né, irmão? A gente sabe disso. Os irmãos estão vendo aí os acontecimentos de ontem, o acontecimento aí, fraude para tudo quanto é lado, né? A criminalidade feliz da vida, porque, né? Os irmãos sabem por quê, não precisa nem falar. E assim é só engano, mentira, falsidade, traição, ideologia de gênero, homossexualismo, lesbianismo, aborto, ensinamento nojento, obscuro para nossas crianças. Irmãos, Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. E ali também, né, eu conheço a família da irmã Bianca, o pai dela não é crente, o irmão dela não é crente, e só a mãe dela que é crente, né? Então ali o Senhor ainda está mostrando que vai salvar, né, o resto da família. Louvado seja o nome do Senhor, porque também a palavra de Deus diz que é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? Então, se nós orar pela nossa família, Jesus ainda faz a obra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos sabem que avião, né? Quem que vem pelos ares? O Senhor Jesus disse, voltarei com alaridos. Pelos ares, né? Então a gente sabe que o Senhor Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Presta bem atenção, você que vai ouvir esse sonho, presta bem atenção para você ver que os crentes queriam adorar a Deus de tudo quanto era jeito, mas em todo lugar que eles iam cultuar, estava havendo perseguição e morte aos cristãos, né? Tanto que a irmã já estava entregando o espírito dela a Deus, porque sabia exatamente que ia morrer. Mas, graças a Deus, foi só uma revelação de Deus, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Bianca e que Deus abençoe também aqueles que vão ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você que vai ouvir. Espero que Deus fale com você assim como falou comigo, me despertou para buscar o Senhor, porque a gente sabe que o Senhor está voltando e não tem como negar isso, né, irmãos? Louvado seja Deus. Uma boa noite de salvação
Não sei se você vai ouvir de tarde, de manhã ou de noite, mas eu estou gravando o vídeo à noite, então que você ouça a hora que você ouvir, e espere que o Espírito Santo de Deus, aquele que permitiu o sonho também, permita que você entenda e coloca também a tua vida no altar, porque o Senhor Jesus está voltando. Deus abençoe. Deus abençoe nossa irmã Bianca e Deus abençoe todos aqueles que for ouvir esse vídeo, esse sonho, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.